Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui hoje para mais um vídeo. E hoje esse vídeo ele tá especial, esse vídeo ele tá um pouquinho específico na verdade. Hoje nós vamos falar de uma palavra, de um conceito, de uma norma, nomenclatura, de um título, não sei como eu poderia mencioná-lo, mas que hoje nós vamos falar sobre aquilo que todo mundo diz e ao mesmo tempo todo mundo tem dúvida, que é a famosa ou o famoso terroir. O que que isso significa no mundo do vinho? O que que isso quer dizer quando alguém fala, esse terroir ele é diferente. Poxa, esse terroir ele dá pro vinho característica X, característica Y. O que realmente significa a palavra terroir? De onde ela vem, o que que ela quer dizer no mundo do vinho e como que isso influencia no produto final? Como que isso vai influenciar no seu vinho? Hoje nesse vídeo nós vamos então tirar todas essas dúvidas para que quando você escutar alguém falar a palavra ou o termo terroir, você já saber do que se trata e você já saber como você consegue identificar o tipo e estilo de terroir no seu vinho no momento da sua prova. Eu sou Antônio Cardoso, eu sou sommelier e você está no canal Antwine. E claro, antes de nós irmos para o vídeo, não esquece de você ativar o sininho, curtir esse vídeo e se inscrever no canal para você ficar por dentro de todos os assuntos do mundo do vinho. Então, sem mais delongas e vamos para o vídeo. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui para mais um vídeo aqui do nosso canal, aqui no canal Antwine. Eu sou Antônio Cardoso, sou sommelier, e nós vamos falar então, dessa tal palavrinha chamada de terroir. O que ela significa, o que ela quer dizer, o porquê que essa palavra ela aparece tanto no mundo do vinho, né? Mas inicialmente então vamos entender. A palavra terroir, o que ela realmente significa e se tem alguma coisa a ver com a terra. Escuto muitas pessoas falarem que a palavra terroir quer dizer terra, significa de onde o vinho, ou no caso onde a uva, ela é plantada. No caso aqui, nessa palavra terra, ela quer dizer sobre o solo, o local onde exatamente a vinha está sendo plantada naquele momento. Falar que terroir é terra não está nem muito certo e também nem muito errado, pois a terra sim influencia e tem alguma coisa a ver com a palavra terroir. Entendendo um pouco mais a fundo, vamos entender sobre o conceito. Vamos lá. Terroir, ele é um termo em francês que ele não se refere a uma região específica, mas sim, falando da região específica dos alimentos, mas como por definição, ela abrange todo um conjunto de fatores geográficos, geológicos, climáticos e humanos. Humanos, sim, exatamente, a influência do ser humano, no caso do homem, ou no caso da mulher, não, no caso da espécie humana, as pessoas que trabalham desde o plantio, do cultivo, a colheita de toda a produção do vinho, né? Desde o momento que as videiras começam a dar vida até o envasamento do líquido final, né? Tudo isso entra e engloba na parte da interferência humana no mundo do vinho. Aqui, nesse conceito, nessa ideia, o terroir então é citado como esses três fatores: clima, solo e o fator humano. Né? O clima, como você pode ver nessa foto, ele tem quatro diferentes tipos de clima. De um lado ele está um céu azul, bem ensolarado, do outro está um tempo mais chuvoso, logo embaixo da chuva tem uma grama, tem uma terra mais seca e do lado tem uma grama mais verde. Como nós podemos ver na segunda imagem, o solo ele já está não necessariamente falando sobre terra, mas também tem terra ali. Mas a ideia é passar para vocês que o solo, quando falamos de solo, ele está falando sobre as camadas que tem no solo, no subsolo, né, por baixo do chão, no caso da terra que a gente pisa. E na terceira foto, que é o fator humano, ele já tem umas pessoas, né, plantando ou colhendo uma muda ali. Então ali já se refere, né, já se retrata sobre a interferência humana, como que o homem, como que a pessoa interfere ou pode, né, até mesmo fazer com que o vinho mude sua característica. Mas é todo o processo de cuidado com a videira. Bom, para falar inicialmente do clima, vamos falar um pouco sobre as zonas climáticas da Terra. O que isso significa? Seguindo nessa imagem, nós temos ali, tanto na parte superior quanto na parte inferior dessa imagem, escrito polar. O que isso quer dizer? Essas duas pontas da extremidade da Terra significa que é uma zona polar. Em cima nós temos o Polo Norte e embaixo nós temos o Polo Sul. São regiões muito frias para poder se plantar a videira.
A videira não conseguiria sobreviver e não conseguiria dar bons frutos para gerar bons vinhos nessas zonas, porque a temperatura é muito mais baixa e acaba tendo um ambiente um pouco difícil dela conseguir dar bons frutos, né? Já nessa parte amarela, que você consegue ver aqui na nossa imagem, está escrito zona temperada. Poxa, o que isso significa, Antônio, zona temperada? Quer dizer que tem algum tempero, algum salzinho, alguma coisa assim? Não, não tem nada a ver com... O temperada, nesse caso, não tem nada a ver com tempero. Nessa zona temperada, o que acontece? Os climas, eles são mais equilibrados. Então, você tem uma época de chuva, você tem uma época de calor, você tem uma época de frio e você tem uma época que é um pouco mais equilibrada. Então, mesmo tendo essas 4 estações do ano, uma nunca vai ser muito além do que a outra. Então, quando for verão, nunca vai ser muito quente, mas também quando for inverno, também não vai ser muito frio. Então, nessas duas zonas temperadas, é como se fosse um clima, um ambiente, literalmente, né, o clima mais propenso à videira entregar um fruto de maior qualidade, com maior complexidade, e ela costuma trabalhar muito mais e muito melhor. Nessa zona vermelha que está no centro, que você pode ver aí, já é uma zona tropical. Ah, mas por que ela está vermelha? Porque como é uma zona tropical, ela recebe muito mais luz solar. Então, os verões são muito mais quentes, as chuvas costumam ser muito mais fortes também, né? Aquela famosa chuva de verão que nós presenciamos, costumam cair temporais muito fortes. Inclusive teve há um tempo atrás um fato, né, que caiu muita chuva na região sul do país, mas a região sul do país ela já está numa zona temperada. Mas ainda assim foi uma chuva muito forte que acabou devastando muitos vinhedos na região, né? Acabou estragando ali muitas colheitas, né? Muitas uvas e acabou diminuindo muito a produção dos vinhos do sul do país, né? Então essa zona temperada ela costuma ser sempre mais quente, vai ter um clima um pouco mais forte tanto nas chuvas quanto no calor. O frio não costuma ser tão frio como é na zona temperada, mas ainda assim é um pouquinho frio, né? Mas claro, hoje em dia, com a tecnologia, com os estudos, para entender um pouco mais sobre a produção do próprio vinho em si, então tem, mesmo estando numa zona mais quente, é possível sim se produzir um vinho, é possível sim se fazer um bom vinho, ter bons cachos, ter bons frutos para poder produzir um produto final com uma melhor excelência e eficácia. Nosso próximo tópico é o solo, né? Falando que o solo ele também tem a terra, mas a terra não é literalmente o solo e assim como terra também não é o terroir, mas ela está dentro dessa explicação, dentro desse conjunto de definição sobre o terroir. Nesse caso, o solo, como você pode ver aqui na imagem, ele tem algumas camadas, né? Isso demonstra que embaixo do chão onde nós pisamos, falando especificamente da região onde estão plantados os vinhedos, significa que as próximas camadas podem ter argila, calcário, xisto, areia, ferro, dentre muitas outras opções, até mesmo como fósseis de espécies, né, que entraram em extinção. No caso, por exemplo, falando de Chablis. Chablis é uma região que fica mais ao norte ali da região da Borgonha, e a uva branca, né, na região é a Chardonnay, e muitas pessoas falam que Chablis, né, o vinho de Chablis, ele vai muito bem com ostras. Isso porque dentro, no solo de Chablis, tem ostras fossilizadas. Então, aquela matéria-prima, a videira, como ela vai cavando muito, a raiz dela, como vai procurando muito nutriente, ela acaba encontrando algumas camadas de solo que às vezes as pessoas nem conheciam, nem sabiam, né? Tipo, há muitos tempos atrás. Hoje em dia já é possível ter esse estudo. Então, quando se trata de solo, tá ali marcando tudo que está abaixo do chão que nós pisamos, que leva, sim, nutriente para a vinha. E aí, por fim, nós temos o fator humano, né, que está tudo relacionado com o trabalho humano, desde o plantio até o envasamento do vinho, que passa por alguns processos, por algumas etapas. Aqui nesse caso vai do plantio, cultivo e colheita, né? Você está reparando que tem um colchetes ali virado de ponta cabeça, que nessa parte do plantio, cultivo e colheita, ainda estamos falando da videira, dela plantada, do cacho de uva ali ainda no pé, né? Desde o momento que ela planta, que ela começa a nascer, aí as pessoas vão cultivando até o momento da colheita. E o fator humano, sim, ele também incorpora isso e o transporte das uvas até a quinta ou até a cantina para poder fazer o processo de esmagamento. Mas, poxa, Antônio, o processo de esmagamento ele entra como fator humano?
Ele entra porque existem algumas diferenças. Você pode fazer esse processo de pisa-pé, né, a famosa pisa-pé, que são as pessoas que vão fazer todo o processo de esmagar as uvas com os pés para transformar a uva em suco, para daí sim fermentar e virar vinho, ou se ela pode ser feita por prensa mecânica, né, o que é muito diferente, né, pode dar alguma diferença no sabor final do vinho. Passando pela parte do amadurecimento e envelhecimento. O amadurecimento, né, que é pegar aquele líquido fermentado, colocar ele em um tanque de inox, colocar ele em um tanque de concreto, em um barril de madeira, né, tudo isso também são feitos, né, manuseado ali por pessoas. Grande parte dele é feito por máquinas, mas é manuseado por pessoas, né. E aí você tem o envasamento e o transporte. Mas, poxa, o transporte ele também influencia na parte do fator humano? Influencia, porque as pessoas elas vão tirar o vinho ali da fábrica, né, do vinhedo, vai tirar o vinho ali do produtor, vai transportar esse vinho para um porto ou para um aeroporto para ele ir para o país, né, para o mundo todo, aliás. E se o vinho for transportado de uma maneira inadequada, de um lugar muito quente, um lugar muito úmido, um lugar um pouco inóspito, então esse vinho ele vai acabar chegando no seu cliente final já com um sabor um tanto quanto alterado. Pode acontecer, às vezes, de você ir num restaurante você receber um vinho ali do sommelier, ou que seja da loja, ou que seja do mercado, você chegar na sua casa ou abrir o vinho ali no restaurante e o vinho em si já está de um jeito que ele apresenta alguns defeitos. Às vezes não é nem um defeito de produção, mas foi um defeito no transporte, que entra aí, claro, o fator humano. Né? Isso é que é mais interessante. E quando falamos da palavra terroir, nós estamos falando de tudo isso: o plantio, o cultivo, a colheita, o transporte de uva, todo o processo de produção em si, né, que se passa pelo vinho, que entra também o solo onde ele foi plantado, as camadas de solo que tem ali por baixo, o clima, como que é o clima na região, ou como estava, né, o clima na região, se estava muito quente naquele ano, se estava muito frio. Então, até a temperatura na época da colheita e da produção das uvas, isso influencia muito no resultado final. Por exemplo, em 2017, se eu não me engano, a região da Toscana, na Itália por si só, ela teve um dos verões mais quentes de toda a história, com temperaturas chegando até mais ou menos 30 graus, o que na Europa, né, para os europeus, isso é muito quente, é muito calor. Para nós brasileiros, né, que estamos aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, às vezes é uma temperatura que tá legal, né, para você pegar um sol e tal, tomar um vinho branco, mas para a Europa é um clima muito quente, já é uma temperatura muito alta. E o que é interessante, eu tive a oportunidade de provar um Brunello de Montalcino da safra de 2014 e provei um da safra de 2017. Olha que bacana, o da safra de 2014 ele estava com uma melhor estrutura e com mais notas de especiarias. Já o de 2017 apresentou mais frutas e mais equilíbrio por conta do calor, né? Fez com que eu produzisse mais glicose, desculpa não, frutose, fez com que eu produzisse mais fruta, né? Mais açúcar, na verdade, porque a luz solar faz ela ter essa fotossíntese que transforma a luz do sol em açúcar, que aí nós podemos ver aqui nessa, aqui vamos lá, tá passando aqui, que ela na Europa ficou um clima como se estivesse nessa zona tropical, né? Se você conseguir reparar, a Itália ela está numa zona temperada, então por isso que ela deu essa completa diferença. E aí falando do solo, né, dependendo de como que for o solo, a uva também pode entregar mais complexidade, ela pode entregar uma maior, até mesmo um paladar no vinho, ela pode entregar até mesmo um paladar mais terroso, o que acontece muito nos vinhos de Bordeaux, da região de Pauillac, na região ali de Saint-Julien. São vinhos que vão te trazer um toque, uma complexidade muito profunda. Até porque os vinhos são muito mais velhos e as videiras elas conseguem atingir até a quarta, quinta, até sexta camada de solo. Então ela pega bastante nutriente. Nós temos aqui o fator humano, falamos aqui um pouquinho sobre o transporte também, né? E seguindo aqui pela nossa conclusão, né, de vídeo de hoje, nós conseguimos entender que a palavra terroir, ela não é somente terra, né, mas sim uma complexidade de fatores na produção do vinho. E a frase aqui embaixo ela saiu duplicada. E que envolve toda a agricultura e geografia, né, do ambiente. Então, a agricultura envolve também toda a parte do fator humano, envolve toda a parte de cuidado da vinha, da colheita, do plantio, né, o que se cuida mesmo da vegetação. E a geografia, ela entra na parte da
posição geográfica da terra, né? Se essa videira se esse vinho ele foi colhido da Europa, se ele foi colhido na América do Sul, se ele foi colhido na Oceania, que ele tem a temperatura diferente, você tem o clima diferente, você tem o solo diferente, que isso vai influenciar muito, né, na produção e no seu vinho final. E aqui nós estamos falando do solo, ok? E aí então fica essa nossa dica, essa nossa explicação para vocês, de vocês conseguirem entender mais e melhor como que é o conceito do terroir. Então, quando se fala em terroir, nós entendemos que é esse conjunto de 3 fatores: o clima, o solo e a intervenção humana, para poder chegar no seu vinho final, aí que está na sua taça nesse exato momento. Bom, senhoras e senhores, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre o terroir. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Continuem seguindo a gente no canal, continuem curtindo os vídeos, compartilhando, comentando, porque isso ajuda, né, a gente produzir mais conteúdos para vocês e fazer com que as pessoas saibam e aprendam mais sobre o mundo do vinho. Senhoras e senhores, eu sou Antônio Sommelier e eu vou ficando por aqui. Espero vocês então no nosso próximo vídeo. Tenham uma boa noite, uma boa dia, uma boa tarde e a gente se vê.